Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Oh Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Desculpe, eu pedi a toda hora para esticar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Nós estamos vendo aqui essa trilha, esse caminho do gado, o caminho onde o solo ficou duro que nem pedra. Aí nós estamos vendo aqui que caiu chuva por aqui e arrastou um pouco desse material, bagaço, como a gente diz, de plantas. Deve ter caído no máximo 5 milímetros. E a gente está vendo aqui o arrastamento. E as formigas carregando material para o seu formigueiro, recentemente construído, trazendo folhas verdes para armazenar, fermentar dentro do formigueiro, criando fungos, que é seu alimento. Mas a gente vê a dificuldade, algumas delas não conseguem nem achar uma folha para trazer para o formigueiro, porque não tem. Desde o mês de novembro de 2023 que chove aqui, não passa de 5 milímetros. Chuvas distanciadas em até 10 dias, e está aqui a gente vê. Só que, para quem não sabe, as plantas, os animais, necessitam de água a todo instante. E as plantas tiram a água do chão, por intermédio das raízes. E a planta, como a gente sabe, o vegetal é autótrofo. Ele converte os elementos da natureza em massa orgânica vegetal. E a partir do vegetal, as outras formas de vida se mantêm. Aqui a formiga andando atrás de uma folha verde, coitada. Não tem, mas choveu, choveu. E aí? No mínimo 500 milímetros de novembro de 2023 até agora. Só que a chuva, como a gente disse, são de baixa precipitação. Chove hoje, passa 10 dias sem chover. A perda de água do solo é de no mínimo, com o aquecimento global, 6 litros de água por dia, por metro quadrado. Aí chove 6 milímetros hoje, amanhã não tem nada. Sumiu! E isso já vem antes do aquecimento global, que começou em 2023, embora a gente saiba que ele fez um treino, se manifestou desde 2020, talvez até antes, e o resultado é que o sol, o calor, a alta intensidade de calor e de luz solar vai bebendo tudo. Toda a água que tem na planta, que tem no chão, que tem nos corpos dos animais, vai sumindo. Então, se há 10 anos atrás eu, com 70 quilogramas de massa corpórea, precisava beber 3 litros d'água por dia, com aquecimento global nós precisamos beber 6 litros por dia. E aí nós vamos vendo as fontes de água que o homem vai criando, absolutamente incompatível com essa situação. Nós estamos vendo aqui essa base circular. Aqui seria colocada uma caixa para botar água de um poço. O Rio Grande do Norte tem tanto poço que quem conhece aquele doce chamado pirulito, parecido com um palito, que vinha espetado numa tábua de madeira cheia de furos, está aqui a tábua de pirulito. Existe para cada 10 poços escavados, poços tubulares escavados no Rio Grande do Norte, metade não tem água, nenhum líquido, nem petróleo tem. E o restante é salgado, que aí vai depender do chamado processo de dessalinização, que é o retrato da derrota do homem na Terra. Um lugar como o Brasil, que é o lugar da água doce da chuva, quando se cria um sistema desse de dessalinização, está dizendo, foi derrotado. O país não tem, o homem não tem mais condições de sobreviver aqui, porque, como a gente disse, os poços são salgados,
E água salgada mata os seres vivos aqui nas terras emersas. A água salgada só é boa lá no mar. Tá aqui o poço. Chegaram a colocar aqui uma base de ferro para botar um catavento. O poço com 65 metros de profundidade, que seria o limite das perfuratrizes. Antes veio um grupo de engenheiros fazer um levantamento, ver se tinha água aqui, e chegou à conclusão que tinha. Tem água. Aí cavaram o poço. Está aqui o resultado. Investiram bastante, inclusive colocando a estrutura para tirar a água de um poço que não tem água. E se tivesse era salgada, que mata os seres vivos, tanto as plantas quanto os animais. Alô, você aí, tem água? Não tem, por quê? Porque a violência do homem na terra fez com que essa água fugisse debaixo nos lençóis subterrâneos, se é que existiu em algum momento. Então a água da chuva não faz o suprimento, não penetra nesse solo duro, não é solo não, porque aqui não tem solo. Aqui é o subsolo, já surgindo a pedra, que é a rocha matriz, aflorando, porque o homem foi desgastando a terra, foi desgastando, foi arrancando o solo, depois arrancou o subsolo, o seu processo destrutivo da agropecuária paleolítica, e uma borboleta, pronto, tem vida. Aí a gente vê aqui, ó, não tem o que o gado comer aqui. Mesmo chovendo 500 milímetros aqui nesses dias, ou seja, de novembro de 2023 para cá, choveu, mas a água não está aqui. Cadê a água que choveu da chuva, que era água boa, limpa, potável, água doce, sem excremento do gado, sem petróleo, sem esgoto, sem lixo? Cadê a água? O homem deixou embora, usou os seus processos antiquados de captação e armazenamento de água, e a água desapareceu. E o homem agora, que precisa de água mais do que todo outro ser vivo, vai morrendo. Primeiro vai surgindo das doenças, porque o homem e todos os outros seres vivos precisam de água a todo instante, mas tem que ser água doce. Não é água do mar não, água salgada. Se tem salgada, aí o homem vai se lascar mais rapidamente. E aí a gente sai mostrando isso aqui, como é que o homem está perdido. Perdido. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a revação de sebo. O Tetel, o Teu, está com a raiva medonha aqui da gente, porque ele pensa que vai criar o ninho dele. Talvez tenha caído uma chuva suficiente, ele imaginou que tudo ia dar certo aqui, ia ficar úmido, produzindo alimentos. Aí criou, pôs os ovos, está tentando se reproduzir, mas sem chuva não tem como o Tetel sobreviver, porque ele gosta de área onde tem bastante água. E está aqui o tanque para botar água para o gado beber. Alô! Esse aqui foi prova de que caiu diretamente da nuvem, foi da chuva. Está aí. Mas o homem ainda não conseguiu ter água aqui nesse tanque para criar gado. E por que ele não cria gado? Porque ele tem um açude aqui na frente, nós vamos mostrar. Umas chuvas já de que aconteceram, como a gente disse. A partir de novembro de 2023, vamos ver o que é o resultado de 500 milímetros de chuva nessa área. E quem não sabe, 500 milímetros de chuva significa 500 litros de água por metro quadrado. 500 litros de água precipitada por metro quadrado em 500 milímetros, só que isso aí durante de novembro para cá já faz muitos dias. E a água se juntou aí por acaso, talvez de uma chuva maior do que 20 milímetros, já sumiu. As outras águas que vão caindo aqui, as outras chuvas, não contribuem para o represamento dessa água, porque como a gente disse, a perda é extraordinária. Se há 10 anos um reservatório desse perdia uma lâmina d'água por dia de 1 centímetro, agora lá se vão 2 centímetros de perda por dia. E está aqui onde a água chegou. Nós estamos vendo aqui essa mancha escura. Foi onde a água chegou, represou, com a chuva que caiu aqui de novembro de 2023, porque o açude estava seco antes. E está aqui, o que sumiu é extraordinário. E a chuva que estão caindo nesses dias é de baixa precipitação e não faz o suprimento de água.
E aí vai secando, vai tudo morrendo, desaparecendo. E o homem certinho que está abafando com sua tecnologia de jirico não consegue captar e armazenar a água da chuva, apesar da chuva existir. Então esse aqui é pior do que se tivesse num deserto. Apesar da chuva no deserto não existir, porque no deserto chove no máximo 200 milímetros por ano, aqui choveria no mínimo 300 milímetros por ano. Já se vão 500 milímetros de novembro até agora, como a gente disse, chuvas constantes, mas distanciadas entre si, e o resultado é isso aqui, remor. Mas é preciso a gente ter essa capacidade e coragem. E coragem para mostrar como o homem está se destruindo, principalmente com sua tecnologia, porque não funciona como forma de captação de água e armazenamento de água com segurança, água doce pura das nuvens. E tem tecnologia para isso, mas o homem desconhece. Existe tecnologia já, porque no meio da humanidade tem pessoas que são inteligentes, têm capacidade de conhecer a vida e, portanto, utiliza seu conhecimento, suas informações para criar condições de adaptar os elementos da natureza disponíveis à necessidade da vida. E aqui nós falamos em vida, nós vamos seguindo aqui olhando esse pau, a gente chama aqui de pau. Qualquer coisa que seja árvore ou seja vegetal, as pessoas chamam de pau, principalmente se tiver mais de 1 metro de altura. E aqui a gente vê alguns ninhos. Alguém teve a coragem de fazer um ninho aqui, certamente na época que o açude estava seco. E ali tem um maribondo. O maribondo consegue sobreviver aqui, mesmo sem água, porque ele até tira essa lama que está aí. Mas o gado, se o gado beber isso aí, o que é que vai acontecer? Vai morrer, vai adquirindo doença, porque vai ingerindo muito micro-organismos que causam doenças, principalmente doenças infecciosas. Aí o animal vai enfraquecendo o organismo, não tem defesa, porque todo dia ele está bebendo esse lixo e ele vai adoecendo. Aí o homem vai e aplica uma vacina, vamos dizer assim. Aquilo ali vai para o sangue e vai para o leite da vaca, a vacina. Aí o homem vai, se alimenta daquela carne, bebe aquele leite, e aqueles elementos que foram injetados no animal para combater infecções no animal, vai trazer danos às defesas do organismo da gente, do ser humano, e haja doença em homem. Porque eu estou doente, estou morrendo. E não... Você está morrendo porque você criou as condições para que seu gado adoecesse. Aí você, com sua capacidade de vender os seus produtos de destruição, aplica uma vacina na vaca, e aí o homem vai comer aquilo ali, aquela carne, vai beber aquele leite, e o resultado é morte na certa. Eita, coisa maluca é esse nosso mundo velho doido.